E aí, tudo bem? Esse vídeo, ele é a continuação do vídeo anterior, em que eu comecei a falar sobre funções pares e funções ímpares, e o objetivo é chegar até as fórmulas para a transformada seno de Fourier e transformada cosseno de Fourier. Antes de chegar nessas fórmulas, que é o objetivo desse vídeo, eu quero lembrar duas coisas com você aqui. Uma delas é aquela fórmula para exponencial complexa, é elevado a iθ, que pode ser escrito como cosseno de θ, mais i seno de θ. Ok? A outra coisa é falar sobre qual fórmula de transformada de Fourier eu estou usando. Eu pretendo usar aqui no desenvolvimento desse vídeo, porque para diferentes aplicações você pode usar fórmulas diferentes para essa transformada. Aqui eu vou dizer que a transformada de Fourier de f de x ela vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t, exponencial de i ômega t negativo, menos i ômega t, dt. Essa fórmula de transformada ela é unitária e com frequência ômega, frequência angular. Para outros tipos de aplicação, existem outras maneiras de fazer essa fórmula, inclusive uma fórmula com integrando igual, mas sem esse 1 sobre raiz de 2π, e também onde você troca o ômega por 2πf, que é uma outra maneira de expressar a frequência. Aqui eu estou usando a ideia de frequência angular. Só que tudo que eu vou fazer aqui, ele se aplica às outras fórmulas também, com, obviamente, umas diferenças nos coeficientes, que é o que esse tipo de alteração de fórmula traz. Né? Além disso, nessa transformada, a nossa transformada é em ômega, então ali dentro da função transformada, o que a gente tem é ômega, que é a frequência angular. Mas outras fórmulas, a ideia é exatamente a mesma. Né? Eu gosto dessa porque ela é simétrica, né? É muito parecida a fórmula para transformada e para antitransformada. Bem, dito isto e tendo sido feitas essas duas observações, eu quero discutir aqui com você, então, a transformada de Fourier e como relacionar essa transformada com o que foi visto no outro vídeo sobre funções pares e funções ímpares. Então, a transformada de uma função f, a transformada de uma função f de t, muitas vezes isso também é colocado como algumas pessoas chamam de f chapéu de ômega, ou f de ômega, ou a transformada de f, a transformada da função f. Eu estou usando então essa fórmula 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t é a menos i ômega t dt. Só que o que a gente acabou de ver sobre funções pares e ímpares é o seguinte, que essa função f ela pode ser escrita como a soma de uma função par e uma outra função ímpar. Que é deixa eu escrever um pouquinho mais aqui embaixo, é a fi de t. Então, eu posso substituir nesse integrando, substituir a f de t por essa expressão fp de t mais fi de t. Porque o que a gente viu no vídeo anterior é que essa f certamente pode ser quebrada numa função, na soma de duas funções, sendo uma função par e a outra função ímpar. Se a f já for uma função par, então essa função ímpar vai ser nula. Se a f já for uma função ímpar, então essa parte par vai ser nula. Se a f não for par e nem ímpar, vão existir expressões para fp e para fi. Então, nessa expressão para transformada, eu quero trocar essa f por fp mais fi. Mas vale uma outra observação antes disso. Esse termo aqui, a exponencial complexa com i ômega t, ela pode ser escrita como cosseno de... Bom, posso escrever como menos ômega t mais i seno de menos ômega t com a seguinte observação. O cosseno é uma função par. Então, ao invés de menos ômega t, o cosseno de menos ômega t é o cosseno de ômega t. Vou melhorar aqui dentro, ômega t. E o seno ele é uma função ímpar. Então, o seno de menos ômega t
eu posso escrever como menos o seno de ômega t. Então, antes de quebrar f nessas duas funções, a função fp e a função fi, eu quero alterar essa integral, alterar essa expressão em verde, que é a exponencial de menos i ômega t, e escrever essas duas funções aqui dentro dessa integral. Então, deixa eu reescrever essa fórmula. Eu vou começar daquela que muita gente chama de f-chapéu, a f acento circunflexo, a transformada de f, transformada de Fourier de f, 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, que multiplica cosseno de ômega t menos i seno de ômega t dt. Essa integral, por linearidade, né, pode ser quebrada então em duas integrais. Pode ser escrito então como 1 sobre raiz de 2π. Eu vou colocar esse termo em evidência. A integral de menos infinito a infinito de f de t cosseno de ômega t dt mais a integral de menos infinito a infinito de f de t, mais não, né? Porque aqui tem um menos e tem um i. Então, deixa eu escrever isso aqui. Menos i f de t seno de ômega t dt. Ok. Mas vale aqui também mais uma observação. Lembra que a cosseno ela é uma função par? Então, deixa eu escrever essa aqui como uma função par. E a seno é uma função ímpar. Então, deixa eu escrever ela aqui fora como uma função ímpar. Usando a anotação do último vídeo, né, eu deixei o vermelho para par e o azul indicando que a função é ímpar. Agora, vamos pensar nessas integrais. Eu disse que a f poderia ser quebrada em duas funções, numa função par e numa função ímpar. Então, essa f ela pode ser quebrada em fp, a fp de t, e na fi de t. E pode ser escrita como a soma. Então, eu ainda posso quebrar essa primeira integral em duas, por conta dessa soma, né? E a mesma coisa vai acontecer com essa segunda integral. Eu posso colar isso aqui. Essa f também vai poder ser quebrada em duas, na fp mais a fi. Então, essas duas integrais, no final das contas, vão virar 4 integrais. Isso vai dar, então, 1 sobre raiz de 2π, ainda em evidência, a integral de menos infinito a infinito de fp de t mais f ímpar, a fi de t, que multiplica cosseno de ômega t, lembrando que o cosseno é uma função par, dt, menos i, a integral de menos infinito a infinito de a função ímpar, fi de t, mais agora a função par, perdão, aqui não, fi não, fp, não é? A fp de t, mais agora sim a função ímpar, mais a fi de t. E isso aqui, multiplicando, a gente vai ter aqui o seno de ômega t multiplicando. Seno de ômega t dt e a finalização do primeiro colchete. E aqui também, deixa eu trocar essa cor do seno. Vamos lembrar que o seno ele é uma função ímpar, né? Bem, então, o objetivo é continuar dessa expressão envolvendo essas duas integrais. Essa expressão, então eu vou ficar com 4 integrais aqui. 1 sobre raiz de 2π, um colchete, vou botar um colchete bem grande aqui. Bom, aplicando a distributiva aqui e separando as integrais, o que eu vou ter desse lado aqui? Bom, vai ser a integral de menos infinito a infinito de
fp de t cosseno de ômega t dt mais a integral de menos infinito a infinito de fi de t, cosseno é par, cosseno de ômega t dt. Essa foi a primeira parte, né? Então eu vou ter aqui, ó, atenção que tem um menos i multiplicando essa integral. Menos i, a integral de menos infinito a infinito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar essa distributiva aqui, ó, seno com fi, seno com fp, e quebrar em duas integrais. Então aqui vai dar a fp de t seno de ômega t dt mais menos, né, porque aqui é menos i de qualquer maneira, menos i, a integral de menos infinito a infinito de fi de t seno de ômega t dt. Pronto, então é isso aqui, essa expressão então, a de cima primeiro se quebrou em duas, essas duas se quebraram nessas 4 integrais a serem resolvidas. No entanto, bem, parece que ficou mais difícil. Uma integral que vira duas integrais que viraram 4. No entanto, vão ter coisas a serem canceladas aqui. Porque se você observar essa segunda integral aqui, ela não é uma integral de menos infinito a infinito de uma função ímpar vezes uma função par. E o fim do primeiro vídeo foi justamente a demonstração de que quando você tem uma integral de menos infinito a infinito do produto de uma função ímpar com uma função par, isso dá zero. E é o que acontece com essa terceira integral aqui, ó, essa outra aqui. Há uma integral de menos infinito a infinito do produto de uma função par, que é a fp, uma função ímpar, que é a seno. Então essa integral aqui, ela também desaparece. Fica, então, escondido dentro da expressão da transformada de Fourier, quando você transforma a expressão da exponencial complexa nos termos com cosseno e seno, fica escondida essa expressão, essas duas integrais aqui, ó, essas duas integrais aqui de cima. E quando você usa a propriedade da f, que ela pode ser quebrada como a soma de uma função par com uma função ímpar, essas duas integrais de cima se quebram em 4 integrais, porém duas delas podem ser canceladas, dão zero, né? Então, na verdade, o que a gente fica a gente fica com duas integrais. No final, então, isso fica como 1 sobre raiz de 2π. Deixa eu colocar o colchete por enquanto. A integral de menos infinito a infinito. Agora não preciso mais usar a caneta, né? Aqui a gente sabe que essa parte é par. Essa aqui é ímpar, eu não vou mais trocar as cores. Então fica fp de t cosseno de ômega t dt mais a integral de menos infinito a infinito aliás, mais, não menos, né? Menos i, a integral de fi de t seno de ômega t, tudo isso, faltou dt. Então, a gente termina com essa igualdade. Bom, para sumarizar, o que foi descoberto aqui então é que a f de ômega, então, que é 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t é a menos i ômega t dt, que é a expressão da transformada de Fourier, pode ser escrita como 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de fp de t cosseno de ômega t dt mais, ou melhor, menos i sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de fi de t seno de ômega t dt. E o que essa igualdade diz? Ela diz, então, que a transformada de Fourier da f pode ser quebrada em duas, ou seja, a transformada de f que envolve o cálculo de uma integral, consegue ser quebrada no cálculo de duas integrais.
Uma das integrais, que é essa primeira aqui, é uma integral que envolve a parte par da f e o cosseno. Agora sim eu vou usar o vermelho. E essa segunda integral é uma integral que envolve a parte ímpar da f e envolve seno. Né? Ou seja, a transformada de Fourier pode ser escrita como a soma de uma integral envolvendo cosseno e uma integral envolvendo seno. A integral envolvendo cosseno é uma função par. O cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. E na integral que aparece o cosseno, aparece a parte par da f. Na integral que aparece o seno, aparece a parte ímpar da f, como foi visto no último vídeo, que a f sempre pode ser quebrada dessa maneira. E então, usa-se como essa primeira expressão ela envolve o cosseno, envolve a parte par. Aqui à esquerda, o que a gente tem é a transformada de f. A transformada de f. Ela pode ser escrita, então, como a transformada cosseno mais uma transformada seno. Essa expressão, então, envolvendo cosseno, recebe o nome de transformada cosseno de Fourier. E essa expressão em azul recebe o nome de transformada seno de Fourier. Se você quiser mencionar que, no fim das contas, a função é o ômega, você também pode escrever, também é usual escrever, na verdade até mais exato escrever dessa maneira aqui. E no final das contas, a sua resposta é uma função em ômega, uma função da variável ômega, que é a frequência angular. Vale aqui a observação que eu chamei de transformada cosseno, só que essa transformada cosseno ela está ocorrendo sobre a componente par da função f. E essa chamada transformada seno, nisso aqui que eu escrevi, está ocorrendo sobre a parte ímpar, a componente ímpar da função f. Essas expressões envolvendo seno e cosseno, sim, são conhecidas como transformadas cosseno, transformadas senos de Fourier. Só que para essa maneira que eu escrevi, a transformada cosseno está ocorrendo só sobre a parte par e a transformada a transformada seno está ocorrendo só sobre a parte ímpar. No entanto, se você não quiser entender assim, porque você lembra que aqui, nessas contas que a gente fez, o cosseno ele aparecia tanto na componente par quanto na ímpar? Na verdade, a transformada cosseno, essa expressão envolvendo cosseno, ela ocorre sobre a função inteira. Só que a componente ímpar ela desaparece no processo, por conta dessa propriedade que foi vista no último vídeo. A mesma coisa acontece com relação a essa chamada transformada seno, porque aqui ela ocorre tanto sobre a parte par, quanto sobre a parte ímpar aqui da função. Né? Só para eu não falar fora de ordem na forma que eu escrevo, né? O seno está aqui associado à parte par e associado à parte ímpar. No entanto, por conta da propriedade, né, vista no último vídeo sobre essa integral, envolvendo um integrando que é o produto de uma função par com uma função ímpar, essa terceira integral, essa que eu circulei, ela desaparece, ela vira zero, na verdade, ela é anulada no processo. Então, a transformada seno, essa expressão ela ocorre sobre a f inteira. No entanto, a componente par some dessa expressão envolvendo seno. Então, vale aqui talvez a gente fazer uma observação sobre que tipo de f a gente pode esperar. Se a gente definir, então, a f transformada cosseno de uma função f de t, definir como 1 sobre raiz de 2π, usando essa minha fórmula, essa fórmula que eu estou apresentando, né, que é a fórmula unitária, transformada unitária, com frequência angular, raiz de 2π, de menos infinito a infinito, de f de t, cosseno de ômega t dt. A fórmula não está pronta ainda, ok? Não chegamos na fórmula completamente pronta ainda. E aqui, a transformada seno de Fourier, a transformada seno de uma função f de t, como menos i sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t, seno de ômega t dt. Bem, o que será que acontece
se a função f for uma função par. Se f for par, se f de t for par, o que vai acontecer? Bem, aqui nessa de baixo a gente teria o integral de menos infinito a infinito de uma função par vezes uma função ímpar. Então, se f de t for par, essa integral ela vai se anular. Se a f for par, essa integral simplesmente se anula. Então, não faz sentido definir a transformada seno se a f for par. Ok? Bem, e o que vai acontecer com essa parte de cima? Bom, aqui a gente vai ter a f, que vai ser uma função par, e aqui a cosseno, que vai ser uma função par. Então, vai fazer sentido definir a transformada cosseno. Então, a transformada de Fourier de f, então a transformada de Fourier de f de t, pode simplesmente ser a transformada cosseno de Fourier de f. Pode ser expressa dessa maneira. Então, 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito de f de t, cosseno de ômega-t dt. Então, faz sentido, enfim, falar numa transformada cosseno. Agora sim, por que a gente fala numa transformada cosseno? Quando a f é par, aplicar a transformada de Fourier, quando a f é par, aplicar a transformada de Fourier, que a gente viu que pode ser descrita dessa maneira, a parte par da f com a parte ímpar, em duas integrais separadas, se a f é par, ela não tem parte ímpar, ela não tem essa segunda parte aqui, essa segunda parte é nula. Então, uma transformada cosseno de Fourier faz bastante sentido quando a f é par. Se a f já é par, não tem por que você se preocupar com a componente ímpar e com a parte seno dessa transformada. Então, por enquanto, ainda também não é a fórmula finalizada. Faz sentido, então, definir, se a f for par, essa integral aqui. E tem umas coisinhas ainda que podem ser feitas para a gente conseguir chegar na fórmula final. Bem, estamos na suposição de que a f seja uma função par. Então, se f for par, então essa primeira parte do integrando é par. E cosseno é uma função par. E o produto dessas duas funções pares é uma função par. Então, esse integrando aqui, ele é uma grande função par na variável t. O que acontece? Bom, deixa eu apagar isso aqui. O que acontece quando se tenta calcular a integral de menos infinito a infinito de uma função par, uma função par de t, dt? Que tipo de resposta a gente vai ter para essa integral? Bem, usando algumas propriedades de cálculo, primeiro eu posso quebrar essa função, essa integração de menos infinito a zero, de par de t dt, mais a integral de zero a infinito de par de t dt. Aqui eu quero fazer a troca de variável, vamos trocar o t, substituir o t por menos t. Aí, nesse caso, o dt vai precisar ser substituído pelo menos dt. Então, nessa integração, essa primeira integral ela vai ser a integral de p de menos t vezes menos dt. Então, menos dt, vou botar o menos aqui. E se o t ia de menos infinito até zero, trocando t por menos t, a gente vai de infinito a zero. Mais a segunda integral, que é a integral de zero a infinito de par de t dt. Eu estou falando par de t para lembrar que essa função ela é necessariamente par. A gente está partindo da suposição de que o integrando é uma função par. Mas antes de continuar, tem umas coisas interessantes aqui. Bom, a função p é par. Então, a p de menos t, se p é par, p de menos t é a mesma coisa que p de t dt. A outra coisa importante que já foi visto, no vídeo anterior eu falei, que a integral, o negativo da integral de a até b, pode ser escrito como a integral de b até a. Então, se você trocar os limites de integração, você troca o sinal da integral. Isso dito, essa primeira integral aqui, então eu posso apagar esse sinal de menos aqui, e ao invés de ser a integral de infinito a zero,
escrever como a integral de 0 até infinito. O que se ganhou com essas alterações? Bem, os limites de integração nessas duas integrais são os mesmos, os integrandos estão aqui, inclusive são os mesmos, né? P grande de t, e a variável de integração é t. E as duas integrais são iguais, então você pode escrever como 2 vezes a integral de 0 a infinito de P grande de t dt. E o que isso ajuda para a gente? Bem, esse raciocínio traz como conclusão que a integral de menos infinito a infinito de uma função par pode ser escrita como 2 vezes a integral de 0 a infinito dessa função. E é essa propriedade aqui, deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui, vou botar em vermelho porque a gente está falando da função par, e essa propriedade que eu vou usar agora para explicar a próxima parte da conta aqui, que é a seguinte. Essa integral aqui, como f de t e cosseno de ômega t são funções pares, ela pode ser escrita como, deixa eu botar um sinal de igual aqui, como 2 sobre raiz de 2π, a integral de 0 a infinito de f de t cosseno de ômega t dt. E como 2 pode ser escrito como raiz de 2 vezes raiz de 2, e você tem uma raiz de 2 junto desse raiz de 2π, pode ser escrito, essa fórmula pode ser escrita também como raiz de 2 sobre raiz de π, ou a fórmula mais usual, que é escrever como raiz de 2 sobre π. Agora sim, para essa primeira parte, para o caso da f for ser par, a transformada cosseno está bem definida agora. A transformada cosseno de uma função f de t, ela é definida, deixa eu chegar um pouco para baixo aqui, ela é a raiz de 2 sobre π, como a gente viu, a integral de 0 a infinito de f de t cosseno de ômega t dt. Sendo que ficou essa resposta porque eu estou usando a expressão da transformada que envolve 1 sobre raiz de 2π e o restante da integral para a transformada de Fourier, ok? Você vai ver, inclusive, dependendo da aplicação, simplesmente isso aqui, como a transformada cosseno. E aí, quando você faz a transformada inversa, você desconta esses coeficientes que não entraram. Mas para mim aqui, para esse meu objetivo, eu vou usar essa expressão aqui, essa expressão para a transformada cosseno de Fourier. Agora, o que acontece? Aqui a gente fez então a hipótese que a f de t, se a f de t for par, e se a f de t, então deixa eu botar um asterisco aqui para destacar, e se a f de t for ímpar, então deixa eu colocar aqui, se f de t for ímpar, como que vai se dar essa expressão? Então, se f de t for ímpar, como vai se dar essa expressão para essa transformada de Fourier? Bem, subindo aqui, vamos lembrar dessa expressão aqui, essa. Deixa eu destacar ela um pouco aqui. Essa foi a expressão que a gente terminou quando substituiu a exponencial complexa por cosseno mais de seno do argumento e quando substituímos a f pelas suas componentes par e ímpar. E essa foi a expressão. Essa é a integral vermelha envolvendo cosseno e essa aqui é a integral azul envolvendo seno que está relacionada à parte ímpar. Em vermelho é relacionada à parte par e azul relacionada à parte ímpar. Agora, o que vai acontecer se a f for uma função ímpar? Bom, se a f for uma função ímpar, ela não vai ter essa componente par, ou melhor, essa componente par vai ser nula, porque a f ela é inteiramente ímpar. O que significa que toda essa integral ela vai desaparecer e a expressão ela vai terminar só com essa segunda parte aqui, que é a parte em azul, relacionada à integral do seno. Então, deixa eu tirar isso aqui, vou tirar esse destaque aqui também. Então, se a f é uma função ímpar, ela não vai apresentar essa parte da integral, ou melhor, vai apresentar, vai ser zero, né? Então não precisa ser considerada.
não vai apresentar essa parte que inclui a expressão com cosseno de ômega t. Isso significa que se f de t for ímpar, então a transformada de Fourier da função f vai recair no caso em que só importa a parte relacionada ao seno. Então vai ser essa coisa que a gente chama, essa expressão que a gente chama de transformada seno de f de t, que vai ser então menos i sobre raiz de 2π. Essa ainda não é a fórmula terminada, ok? De menos infinito, a integral de menos infinito a infinito, de f de t, seno de ômega t dt. Então, se a f for ímpar, a gente só vai ter que se preocupar com a parte associada ao seno. Agora, e nessa integral? Esse integrando, eu vou até trocar ele para azul, por enquanto. Esse integrando, ele é o produto de duas funções que então são ímpares, né? A suposição agora é que a f é ímpar. E a seno de ômega t, a função seno, ela também é uma função ímpar. Então, o que tem nesse integrando é uma função ímpar de t vezes uma outra função, não é a mesma função, ok? Vezes uma outra função ímpar de t. Sei lá, vou chamar de ímpar 1 e ímpar 2 de t. E a questão aqui é a seguinte. O produto de duas funções ímpares resulta numa função par. Isso aqui vai dar uma função par de t. O produto de duas funções ímpares resulta numa função par. Você pode dar uma conferida nisso em outra fonte, um PDF, algum livro falando sobre funções pares e ímpares, mas essa é uma propriedade. O produto de duas funções ímpares resulta numa função par. E eu não preciso refazer a análise aqui porque eu fiz lá para o cosseno. Então, embora a f seja ímpar e a seno seja ímpar, o produto da f com a seno resulta numa função par. E pelos mesmos motivos anteriores, vai poder ser escrito como menos i sobre raiz de 2π, isso vezes 2, né? 2 vezes a integral de 0 a infinito de f de t seno de ômega t dt. E pelo mesmo motivo, aqui a gente tem nesse 2 o raiz de 2 vezes raiz de 2, dá para escrever isso aqui como menos i raiz de 2 sobre π vezes essa integral. E com mais uma observação. Como o i está relacionado à componente imaginária, esse menos com esse i, isso é um coeficiente que não tem a ver com a escala, né? Escala, tamanho do sinal associado à frequência w, tem a ver a integral e tem a ver o raiz de 2π. O que se faz costumeiramente é omitir esse menos i da expressão da transformada. E então, vamos chamar a transformada seno de Fourier, transformada seno de uma função f de t, como raiz de 2 sobre π, a integral de 0 a infinito de f de t, seno de ômega t dt. E essa fica como a fórmula para a transformada seno. Então, quando a gente deriva lá da transformada de Fourier em si, esse menos i está aí. Mas como ele é um coeficiente, ele não está associado à escala, tamanho, a modo do sinal, né? Normalmente se omite, costuma-se omitir da fórmula e simplesmente dizer que a transformada de Fourier é isso aqui. E durante o processo, né, de solução do problema, quando se tem que calcular a transformada inversa, deixa esse i para ser resolvido depois, lá na hora de fazer a transformada inversa. Então, está aqui a expressão para transformada seno de Fourier. E na verdade eu botei em vermelho, mas a gente está falando sobre função ímpar. Deixa eu deixar isso em azul dessa maneira. Então, as duas fórmulas que eram os objetivos finais desses vídeos da parte 1 e dessa parte 2, elas foram atingidas. Então, a transformada cosseno está ali em cima, a transformada seno. Deixa eu escrever aqui. Vou botar a caneta branca. Resumo de fórmulas. A transformada cosseno de Fourier, transformada cosseno de uma f de t,
ela é igual, então, raiz de 2 sobre π, a integral de 0 a infinito, de f de t, cosseno de ômega t, dt. Mais uma vez, preciso te lembrar que a gente está falando, resultou nessa expressão, porque eu usei a transformada unitária e a frequência angular. E a transformada seno de Fourier, de uma função f de t, resulta então em raiz de 2 sobre π, a integral de 0 a infinito, de f de t, seno de ômega t, dt. E essas são as expressões para transformada cosseno e transformada seno. Sabendo que você lida de antemão, você precisa saber de antemão, né? Se a f é uma função par ou a f é uma função ímpar, porque essas transformadas fazem sentido nesse contexto, pelo menos isoladamente. Né? Se você for transformar uma f que não é nem par nem ímpar, você precisa considerar as duas transformadas. Lembrando que a transformada cosseno faz sentido sobre a componente par da função f, e a transformada seno faz sentido sobre a componente ímpar da função f. Bem, o objetivo está cumprido, eu queria chegar nessas fórmulas. Bons estudos para você e é isso aí.